Olá, meu nome é Glaucia Trevisanuto e hoje estou aqui com o Ricardo Rabonese, é isso? É um grande colega e irmão de igreja que aceitou gentilmente, né, o convite para estar aqui e também um colega da área, né, doutor? Conta pra gente um pouquinho, o doutor quer se apresentar, aquele currículo extenso que o doutor me mandou? Não, vamos lá, Glaucia, obrigado por ter convidado, viu? Imagina, eu Uma que alegria estar aqui com agradeço, você, Ricardo. podendo compartilhar um Doutor. pouquinho daquilo que a gente passou na nossa vida do direito, viu? Sim. Obrigado pelo convite, tá? Muito gostoso, muito agradável aqui. Bom, olha, se eu for falar um pouco sobre como eu comecei, eu tenho que dizer que eu tive 2 despertares para a área do direito. E os 2 capitaneados pelo meu pai e pela minha mãe, né? Eles eram da área, doutor? Meu Não? pai é advogado, né? Tivemos escritório juntos por mais de 35 Que honra, né, anos. doutor? Uma honra, uma Que alegria. honra. Perdi ele. Descansou agora em Sim. Jesus em novembro, mas sempre muito agradecido a ele. Assim, o início... Eu fiz colégio público no 2º grau, né? No ensino médio agora, né? E lá eu fazia um curso chamado de mercadologia. Não, nem sei se existe mais. Mas foi muito bom, porque envolvia administração, marketing e publicidade. Mas quando eu terminei o ensino médio, eu vi que não era bem a área que eu queria seguir. Aí eu olhei para o lado e encontrei meu pai, já no término do curso de direito dele. E de forma muito inteligente, ele foi me levando para a área. Né? Me levava para a faculdade dele, me levava para ver os debates da turma, e eu fui me encantando com o mundo do direito, né? Livros, convivência, né? Aquilo foi despertando algo mais profundo em mim, né? E foi assim que eu vim para a área jurídica, né? Trazido pelo meu pai, conduzido por ele, né? Ele deu as minhas primeiras chances na advocacia. Me recordo que quando, no decorrer da faculdade particular, eu tinha que pagar. E ele falou, não, Ricardo, eu pago sua faculdade, vamos abrir um escritório juntos. Aí eu falei, tá certo, pai, vamos lá, vamos abrir um escritório juntos. Onde vai ser? Na sala da casa da sua mãe. O local vocês já tinham. Despejamos lá os móveis, tiramos os móveis delas e ali foi, né? Num determinado momento, ele disse, Ricardo, agora você precisa seguir seu próprio caminho. Foi aí que eu comecei a fazer assistência jurídica gratuita, né? A OAB tinha um órgão chamado Escritório Experimental, o Dr. Paulo Sérgio Fernandes, onde a gente fazia a prestação de assistência jurídica. Ali eu aprendi a diversidade de demandas, de causa, a necessidade das pessoas, né? A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes aqui com o Rafael e a gente dizia dessa necessidade, dessa preocupação que teve. Ali eu aprendi o direito ao vivo, né? E assim foi, eu vim caminhando. Doutor, mas você se formou com quantos anos? Eu me formei com 22. E o seu pai? Meu pai na época tinha 42. Olha que bacana. Conta essa história. Essa história foi linda demais, né? O que acontece? Meu pai, um trabalhador sempre, né? Trabalhava em vários locais, pela sobrevivência da família, pela minha sobrevivência também, dele. E uma hora ele resolveu dedicar-se ao serviço público, como servidor público, né? E ali ele sentiu a necessidade de fazer um curso de direito para ascender na carreira dele, que foi justamente o momento em que eu estava saindo da adolescência e entrando na fase adulta. Ele era um servidor público, então, e aí ele cursou direito. Exatamente, exatamente. Entendi. E ali foram os primeiros passos da advocacia, né? Demorava para vir um cliente, doutora. E assim, mas muita inteligência da parte dele de me conduzir, né? De saber do momento em que eu precisava da tutela dele e o momento que ele falou, agora você tem que ir, porque se você não caminhar, você vai parar no direito, você não vai conseguir progredir, crescer, né? Então, muita sabedoria da parte dele, sou muito agradecido, muito, muito mesmo. E a parte da docência, quem me trouxe a ideia foi a minha mãe, né? Minha mãe falava assim, Ricardo, você vem estudar, os seus amigos vêm aqui, pô, você faz bons esquemas, você estuda bastante, esquemas ali, mapas mentais, nem sabia que era esse o nome. Já pensou em ser professor?
olhei assim para ela e falei, mãe, professor, ser professor é difícil, hein? Completa, né? A advocacia tá aqui, a docência tá ali. Falei, tá bom, vou pensar. Aí pensei, e aí falei, bom, para ser professor tem que ser direito, né? Foi aí que eu comecei a cursar mestrado na PUC de São Paulo, né? E aí comecei, né? Aí a própria UAB tinha um curso especial para bacharéis, eu comecei dando aula ali, depois um pouquinho de aula em alguns lugares, e depois vim para Faculdades Integradas Campos Sales aqui, né? E esse ano eu tenho a alegria de completar 20 anos como professor lá. 20 anos como professor ali nas Faculdades Integradas Campos Sales, a gente já fez ali um evento, foi muito bacana, né? Lá eu tive a oportunidade de coordenar o curso, depois reconhecemos o curso, e depois como professor, e seguido de inúmeros colegas, gente muito boa ali, né? Deus sempre me trouxe pessoas muito boas para a minha vida, de clientes a irmãos, a colegas e parceiros, então aí sou agradecido nesse sentido, né? Doutor, então, na linha do tempo, você se formou, seu pai se formou junto praticamente com você, 2 formandos de direito em casa. Isso. E aí vocês abriram o primeiro escritório na sala da sua mãe. Exatamente. Aí permaneceram por um bom tempo. Pelo menos até eu acabar a faculdade. Até você acabar a faculdade, enquanto você era o estagiário dele. Exatamente. Pagava mal, viu? Pagava mal, né? E aí depois você foi trabalhar na assistência jurídica. Fiz os meus 2 últimos anos de estágio dentro desse escritório experimental. Foi isso 88, 89. E em 1990 vagou ali, teve uma vaga para ser advogado orientador e eu acabei entrando lá e por lá eu fiquei mais de 17 anos também. Que não é fácil, né, doutor? Olha, eu acho que a assistência jurídica gratuita para mim foi um divisor de águas, né? Porque ali você vê o que as pessoas realmente precisam. Você vê o quanto as pessoas são carentes de uma assistência jurídica. Sim. Mas uma assistência jurídica séria, né? Não é só para cumprir o preceito constitucional, não é isso. É que ali é o dia a dia das pessoas. Sim. Então eu vi muita coisa ali. Né? Eu vi muita coisa e vi o quanto essas pessoas precisam de apoio, quanto essas pessoas precisam de uma assistência jurídica séria, mesmo que não possam ali, não sejam hipossuficientes, né? Eu me recordo de um caso de violência doméstica que foi terrível para mim, né? A moça chegou no escritório, né? A gente tinha estagiários, era bem bacana, e ela estava com cabeça enfaixada, o braço quebrado, né? E assim, senhora, o que aconteceu? Violência doméstica, o marido tinha, olha só, nunca mais esqueci, deve fazer uns 30 anos isso. Ele pegou pregos, alguns pregos, né? Ali martelou numa ripa e saiu correndo atrás dela. E ela, para proteger os filhos, quando ele foi bater, ela entrou na frente dele e por isso tinha as perfurações todas ali. E ali a gente viu, né, o que acontece na realidade, algo às vezes distante da nossa realidade, mas que faz parte da sociedade brasileira, né? Ali é que eu comecei a olhar e ver, puxa vida, né? Eu posso usar do direito não apenas para mim, mas também para poder estar com essas pessoas, né? E ali seguiu-se toda, naquela época, cautelar, separação de corpos, né? E o que é bacana é que ao longo dos anos, ao longo do tempo, a gente começa a perceber que não só a legislação também, ela teve uma grande... ela foi muito atualizada, ela teve uma grande progressão, por assim dizer, né? Mas também a gente começa a encontrar órgãos do Estado que prestam, vamos dizer assim, uma assistência, olham para essas pessoas com um olhar diferente, que não tinha quando eu comecei, né? Quando eu comecei era um olhar puramente, às vezes assim, jurídico, métrico, olha a pessoa ali. Não, hoje a gente percebe que esses órgãos, essa assistência, esses apoios já são mais efetivos, né? E tudo isso eu comecei aprendendo lá, né? Em seguida, aí eu fui abrir o meu escritório, né? Abrimos o escritório, ficamos também
no mesmo local, nossa sede, saímos. Hoje tem um sócio também de 30 anos, o doutor Alexandre Gaetano Nicola Liquidato, uma advogada associada, a doutora Jéssica. Quer dizer, hoje a gente caminhou, né? Caminhamos. Nossa, doutor, que história, né? É bacana. Porque 17 anos é muito tempo, né? E inúmeros casos. Foi muita coisa que a gente conseguiu ver. Volto a dizer, olhando a nossa realidade, né? Tem um outro caso muito interessante também, mas isso diz respeito a uma pessoa que trabalhava comigo. Esse eu também nunca esqueci, porque somos amigos até hoje, né? Também um caso de violência, só que você olha do outro lado, né? Eu tive um estagiário, um ex-estagiário, hoje bem posicionado aí em termos de concursos públicos. Ele, nesse caso, não foi a esposa, veio ali o marido com um mandado ali, né? De separação de corpos e tal. E esse meu ex-estagiário era uma pessoa extremamente gabaritada, já tinha outros cursos jurídicos, já era pós-doutor na área dele, né? E eu nunca mais esqueci que ele chegou assim, jogou o mandado em cima da mesa, falou, esta pessoa eu não atendo. Eu virei para ele e falei, como assim? Olha aqui o que está escrito no mandado, violência e etc, etc. A sala estava cheia de pessoas, né? Falei, pessoal, dá licença um pouquinho. Todos saíram, né? Eu virei para ele e falei assim, olha, o básico no direito é o princípio do contraditório. Sim. Se alguém fala algo no processo, a parte contrária tem o direito de contradizer. Sim. O que você está fazendo é uma coisa que começa com pré. Você descobre se é preconceito, se é preconcepção, ou alguma coisa que você tem em você que eu não sei. Só que é o seguinte, essa pessoa não vai sair daqui sem ser ouvida, mesmo que a gente não pegue este caso, este processo. Mas ela precisa ser ouvida. Você precisa ouvir o que ele tem a dizer. Aí ele pegou o marrudão, mandava, falei, eu vou lá ouvir. E depois ele entrou na minha sala e disse assim, Ricardo, você tinha razão, né? Alguma coisa está errada, alguma versão está errada, porque conversando com ele, nada disso se diz verdade. Eu falei, tá bem, deu o princípio do contraditório? Ok, qual é a tua percepção? Vamos pegar o caso, vamos defender ou não? Ou seja, é uma das coisas que o direito nos ensina também, né? É ouvir o que o outro tem a dizer, é entender o posicionamento do outro. Quando você entende o que o outro tem a falar, você compreende melhor a situação e forma mais o seu pensamento, né? Isso eu digo para as minhas filhas. Falo, ó, você tem o direito de pensar o jeito que você quiser, só que sempre ouça a parte contrária. A partir daí você tira o seu pensamento. É legal. Doutor, o direito é apaixonante, né? Porque como a gente... como nós somos baseados na Constituição, então, às vezes, por mais que as outras pessoas falem não tem direito, olha o que ele fez, né? Ou tanto na área civil quanto criminal, mas sempre, né? Todo mundo tem direito à defesa, todo mundo tem direito a ser ouvido, né? E isso é encantador, né? É verdade, é verdade. Acima de tudo, quando o Estado é parte, Sim. né? Eu me recordo que nesse tempo de formação, na minha faculdade, eu praticamente aprendi, né, a nova Constituição de 88. Eu fiz parte não, né? Estava presente quando tudo aquilo aconteceu, né? O movimento das diretas, a nova Constituição, né? Depois a deposição, impeachment de presidente da República, planos econômicos, não é? E a gente aprende a dar valor a uma questão que as pessoas se esquecem às vezes hoje, né? A gente se esquece hoje, Gláucia, de que a gente vive numa democracia. Exatamente. Entendeu? Concordando ou discordando, a gente vive em uma democracia. A gente tem a Constituição Federal, né? Todos os direitos devem ser respeitados, né, doutor? Inclusive de ser ouvido. Sim. Né? Mesmo que você tenha que ouvir aquilo que você não concorda. Sim. Ou que você não concorda. Exatamente. Né? E é difícil compreender isso no tempo que a gente vive. A gente tem que ouvir o outro, tem que ouvir a parte contrária, tem que compreender o que está acontecendo.
né? Para aí poder tirar o nosso pensamento crítico, né? Que é concordar ou não. Mas o direito é lindo por conta disso também, né? Sempre permite que você demonstre, que você tenha mecanismo. Estudar Sim. processo é melhor ainda, porque a gente vê isso dentro do contraditório, dentro do princípio do devido processo legal, né? Doutor, essa área que você leciona? Minha área é processo civil. E foi através da sua mãe que você decidiu... Foi. Aí eu falei, tá bom, mãe, vou lá, vou fazer o meu mestrado, né? E o mestrado também foi interessante, porque eu entrei na área de direito administrativos, porque eu já começava a lidar com precatórios naquela época, né? Só que, assim, passou a primeira parte do curso, eu falei, não é isso que eu quero, não, para a área docente, né? Eu gosto mesmo de processo civil. Aí consegui ir para a área de processo civil e lá terminei o meu mestrado, né? Fiz lá a dissertação, foi bacana. Alguns excertos lá que a gente conseguiu, acabei publicando um livro, então foi muito bom. Eu acredito que uma pós-graduação, estrito sensu, um mestrado, um doutorado, ela ajuda demais você como pesquisador. É mais vamos dizer assim, é mais um fator que faz você pensar diferente, né? Faz você pensar o outro lado, que para mim é tão importante. Meu mestrado na PUC foi para mim um divisor de águas, tá? Aprendi muito, muito. E PUC, muito, né, muito. doutor? Faz toda a diferença. Não foi. A PUC, assim, me acolheu muito bem, né? Me acolheu muito bem a PUC. Não foi fácil, porque o nível de exigência deles é muito grande, né? E eu não vim preparado para isso. Eu não entrei no mestrado preparado. O que os outros tinham há muito tempo, eu estava aprendendo ali, né? Naquela época, as faculdades mais comuns, aquelas, né, mais assim, que eram mais populares, eu fiz FMU, te preparavam para a área técnica. Então, você tinha processo civil, processo penal, direito civil, mas não para a área acadêmica, né? Hoje a gente tem uma outra visão de preparar, de buscar o talento que quer ir para a área acadêmica, né? Então eu caí num mestrado sabendo quase nada de filosofia, que era importantíssima, mas aí tive grandes professores que me ajudaram muito, né? Uma foi a professora Maria Helena Diniz, me ajudou muito na área de filosofia. Me lembro até hoje do quadro que ela fazia ali, incrível, entendeu? E tantos outros, professor Nelson Neri, gente muito boa ali que acabou colaborando, me ajudando. Nossa, que foi que bom. honra, né? Foi. Que honra. Mas tinha que estudar. Eu imagino. Tinha que estudar. E quais são os desafios em lecionar? Olha, o ensino jurídico mudou muito, né? Quando eu comecei lá atrás, o estilo de aula era diferente, tá? O jeito de você ministrar a aula é diferente e o teu público era outro. Né? Sim. Agora, os cursos de direito, eles tiveram, até por uma questão empresarial, vamos ser honestos. Pós-pandemia, né? O doutor diz? Pós-pandemia ainda mudou mais. Sim. Agora, mesmo antes da pandemia, quando você teve, assim, primeiro você vem lá, o governo Fernando Henrique Cardoso diz o seguinte, vamos abrir as faculdades, vamos fazer com que a concorrência depure a qualidade, né? Essa era a ideia, né? A ideia dele. Depois a gente foi percebendo que isso não acontecia, né? Do modo como se projetou. Então precisou se retornar um pouco buscando mais a qualidade desses cursos jurídicos, né? Bem, hoje você tem uma pulverização, você tem muitos cursos, você tem muitas faculdades de direito, né? Você tem lá um currículo mínimo, básico, que você deve cumprir, né? Mas cada uma acaba dando o seu viés. E o professor, ele tem que se adaptar a isso, né? Por exemplo, a aula não é mais como a gente ministrava antigamente, que você ia lá, falava, um aluno anotava. Hoje você é mais assim um organizador de ideias do que um professor catedrático. Você não é aquele que sobe na cátedra e dá a sua aula e todo mundo bate. Não. Hoje eu preciso, pela quantidade que eu tenho de matéria para ministrar, a quantidade de conteúdo que eu tenho para ministrar, eu preciso chamar o aluno à colaboração, entendeu? E explicar para ele que ele é o protagonista. Tá? Ele é o protagonista
da própria vida dele e dos próprios conhecimentos que ele tem no curso jurídico. Eu estou ali apenas, vamos dizer assim, para direcioná-los. O conhecimento, a gente achava que era o professor que passava para você. Não, é o aluno que tem que buscar. O professor organiza a busca por esse conhecimento. Por que organiza? Porque hoje você tem muita informação. Sim. Ainda mais com a inteligência artificial. Hoje, você vai lá, busca, parametriza, né? Você vai buscar o conteúdo ali. O professor vem e diz, olha, isto aqui é importante porque lá na frente você vai usar isso na sua vida prática. Esse aqui é um ponto importante porque lá na frente você vai usar isso para o seu cotidiano de direito. Então, hoje, o papel do professor mudou, tá? Isso, eu estou falando em termos de didática, estou falando em termos de sala de aula. E também, a gente tem muitos profissionais extremamente gabaritados hoje na área da docência do direito, o que tem mais concorrência, o que vai fazer com que você precise cada vez mais estar melhor, apresentar melhor os seus conteúdos, para que você tenha, vamos dizer assim, a condição de, vamos dizer assim, seguir na carreira docente, né? Eu tive essa oportunidade de seguir na carreira docente, mas também ter ali a minha atividade profissional. Acho que uma não viveria sem a outra. Entendi. Né? Uma enriquece a outra. A vida profissional enriquece a minha sala de aula e a minha sala de aula enriquece a minha vida profissional. Né? Porque tem a prática também, né, doutor? Exato. Tem advogados que só tem professores que só tem a parte teórica e não a prática. Exatamente. Aí a gente faz, né? E os alunos adoram quando a gente conta casos. Para ali para contar um caso. A classe pode estar meio... Opa, peraí, eu vou contar alguma coisa que aconteceu. Né? Por quê? Porque eles anseiam também, como a doutora falou, por essa vida prática, essa vida profissional, esse dia a dia. É encantador. Eu fico muito feliz. Ora, foram assim, acho que dezenas, acho que já cheguei a mais de algumas centenas aí de alunos, e é bom demais encontrá-los e ver como eles se deram bem, né? E às vezes você passa assim, ô professor, eu falo, oi. Por quê? Porque a gente pôde, num determinado momento da vida deles, colaborar com a busca pelo protagonismo, com que eles conseguissem. Eu fico muito feliz por isso. E são inúmeros, viu? Às vezes, assim, eu tenho a fama de ser um professor mais tranquilo. Eu imagino. Mas não sou, não. Eu sei até onde eu posso puxá-los, entendeu? Entendi. Eu trato os alunos como sendo futuros profissionais. Eu não posso tratá-los como se fossem... de uma maneira muito simples. Não. Você vai ser um futuro profissional. Exige, né? E você está bem. Você já é um vencedor. Você está fazendo uma faculdade. Você está fazendo parte de um grupo de pessoas que está aqui. Você está deixando a sua vida, você está deixando a sua família, você está deixando, às vezes, as suas atividades na igreja. Você está aqui estudando. Entendeu? Então, para você já é uma vitória. Me ajuda a coroar essa sua vitória. Né? Se a gente está aqui, vamos fazer a coisa certa. Sim, é verdade. Vamos fazer a coisa certa. Doutor, a maioria das suas aulas são presenciais ou você também faz videoaula? Durante a pandemia, eu acho que eu me renovei como professor. Porque eu nunca tinha ficado aqui na frente de uma câmera para gravar uma aula. Né? A pandemia... Não me deixou fazer de forma diferente. Eu tive que aprender, tive que mexer um pouquinho lá, mesmo que de uma forma rudimentar. Então, aprendi a montar aulas, tenho muitas gravadas até hoje. Só que as faculdades integradas Campos Sales, o curso de Direito, ele é 90% presencial. Entendi. Então, hoje eu estou em sala de aula. Doutor, e as provas? As provas são presenciais? Também presenciais. E é você que aplica? Eu que aplico. Fico lá andando. Aliás, alguma informação em relação a isso relevante? Eles vão ter uma prova agora, semana que vem. Eu vou ficar no corredor olhando. Não, porque é o seguinte... você precisa manter a igualdade entre os alunos. Sim. Se eu permito que algum aluno pratique fraude acadêmica, a famosa cola, eu estou desequilibrando. Porque quando você vai corrigir uma prova, você não corrige uma prova só, você corrige a prova do universo dos teus alunos. De repente, se você deu uma matéria e você saiu como professor dizendo, arrasei, nossa, detonei, como a gente brinca, né? E o aluno vai mal na prova, é você que tem que fazer a revisão.
Por quê? Porque você percebeu que aquele erro ele foi replicado em diversas avaliações. Fala, então, aí eu uso as avaliações até para poder, olha, gente, esse ponto vocês não foram bem, esse vocês foram, reestudem essa questão. Tá com dúvida? Me procure, eu vou trazer material para a gente estudar juntos, né? Agora, se um deles vai muito bem, ou um grupo vai muito bem, naquela matéria que eventualmente eu não tenha me saído tão bem assim, e os outros vão mal, eu digo, problemas são dos outros. Eu afetei o equilíbrio da classe. Entendi. Entendeu? Se eu permitir que alguém cole e o outro não. Então eu tenho que, nesse sentido, dizer, todos têm as mesmas, paridade de armas. Todos têm ali a matéria. Eu chamo de podcast, mas não é, tá? Eu gravei a minha matéria e eu forneço para os alunos em MP3 o conteúdo gravado. Que legal. Né? Tem uma partezinha apostilada também. Então eu falo, ou eu pego você aqui na sala de aula, ou eu pego você ouvindo, ou eu pego você lendo. Todas as formas que você tem para aprender, eu te pego. Você entendeu? Então, assim, para cada um busque o que é melhor ali, né? Agora, se eu permito que alguém cole e o outro não, eu estou causando um desequilíbrio, entendeu? E eu não posso permitir isso. Mas é muito desagradável quando você pega um aluno colando. E eu já peguei alunos colando maduros. E foi uma situação muito difícil para mim. Assim, muitas vezes você permite usar o código, né? E eu vi que o código dele estava meio assim, sabe? Né? E ele estava muito nervoso, ele transpirava muito, né? Aí eu pedi para ver o código, ele já maduro, gente, já era um senhor, né? Eu vi que ele estava colando. Aí eu falei, como é que eu vou expor uma pessoa em sala de aula? Sim. Eu cheguei bem perto dele e falei, olha, entregue a sua prova por último e venha falar comigo. Tá? É só isso que eu vou te dizer. Né? Aí, coitadinho. Ele chegou até o final ou infartou antes? Não, ele chegou até o final. Quando ele chegou, eu falei, o que eu faço? Você tem filhos? Eu falei para ele, tenho, tal. E aí? Que exemplo você está dando pro seu filho? Que exemplo você está dando pro seu filho? O que você está fazendo? Ai, professor, eu não estudei, eu estava preocupado, não sei o que e tal. Falei, tudo bem, tá bom? Essa prova não deu, eu não tenho como aceitá-la. Mas vai para a substitutiva firme e forte, que eu vou corrigir com o coração aberto, tá bom? Poxa, que legal. Entendeu? E dito e feito, ele foi para a substitutiva, conseguiu passar, e depois a gente encontra agora e dá risada, né? Você foi ótimo também, né? Porque como é que a gente vai expor? Eu não posso expor um aluno em sala de aula. Sim. Se eu percebo, é isso, me procure no final da aula. No final da aula a gente conversa. E o aluno percebe. Né? Foi bacana. Doutor, isso é uma matéria extremamente importante, né? Porque processo e processo civil ainda exatamente. Por cima, né? É que o processo civil, ele é a base, né? Com todo respeito, doutora Gláucia, ele é a base da consolidação da CLT na parte processual. Ele é a base do Código de Processo Penal, que também é aplicado subsidiariamente, e é a base do nosso dia a dia, né? O CPC e a legislação especial do CPC, a legislação especial processual, por exemplo, como mandado de segurança, eles são essenciais para o dia a dia do advogado. E eu digo o seguinte, não tem inteligência artificial que vai fazer com que você supere isso se não for o dia a dia. Né? Hoje a gente vai ali, olha, faça sua petição com a inteligência artificial, sabe? É importante, a gente vai ter que se adaptar a isso. Vamos ter que se adaptar à inteligência artificial, tá? Mas o dia a dia, né? A prática forense, o cotejo entre a norma processual e a vida prática é essencial para quem quer se tornar um bom advogado, uma boa advogada. Não tem como. E a gente vai aprender no dia a dia, né? Então, lá na sala de aula, a gente traz a parte de teoria, a gente explica os conceitos, né? A gente começa lá com as normas gerais do processo civil, os princípios processuais, né? Depois a gente vem para dentro do processo de conhecimento, vai da petição inicial até o cumprimento de sentença, né? Aí depois a parte de recursos. O processo civil é lindo. O Código de Processo Civil é um código maravilhoso para ser estudado. Claro, como toda legislação, ele deve ser interpretado.
E essa interpretação é que faz, vamos dizer assim, a alegria, a graça do nosso dia a dia, né? É o detalhezinho, é o ponto, e assim você vai crescendo junto. Por isso que fazer um link entre a sala de aula e o seu dia a dia é essencial, né? Muitas vezes eu tive insights numa sala de aula de processos que eu ia ter que fazer. E muitas vezes, ministrando ali uma aula, eu falei, puxa, eu podia citar aquele processo, né? Isso é incrível. E os alunos adoram ouvir os casos, né? Eles gostam. Falou em conversar sobre casos concretos, eles gostam demais, né? Gostam muito, muito mesmo. Porque é o que eles ainda não têm, é aquilo que eles vão passar, né? Sim. Entendeu? E como é ainda que eles vão passar por aquilo, eles gostam de adiantar um pouquinho, né? A parte de audiências, a parte de oitiva de testemunhas, né? E aí, professor, o que o senhor faz quando uma testemunha da parte contrária está mentindo? Você não faz nada. Não adianta. Se a testemunha está mentindo e você não conseguiu alguma contradição com o que ela disse, com algo que já está no processo, ou com outra testemunha, não adianta, ela vai mentir até o final. O que você tem que fazer? Traga uma testemunha que diga exatamente aquilo que ocorreu. Traga uma testemunha que vai trazer maior, vamos dizer assim, fidedignidade ao depoimento dela. Não adianta, é processo civil, não é processo penal. O processo penal, o advogado põe ali, né? E vai para o júri. Exatamente. A gente não, a gente está aqui, como se fosse aqui um juiz, né? Não adianta. Se a testemunha estiver, infelizmente, preparada para depor e falar a mentira, você não tem que fazer nada. Como assim, professor? Não. É hora de você saber o que a sua testemunha vai dizer, quais são os fatos que ela sabe falar, qual é a verdade que ela trouxe daqueles fatos. Porque ali, e muitas vezes, e o juiz também, lógico, experiente, ele percebe, né? Percebe várias vezes. Já que estamos nos causos aqui, uma vez, a gente fazendo uma audiência e, assim, todas as testemunhas iam num sentido que nós trouxemos, né, ali como autor, e, de repente, a testemunha da parte contrária falou tudo exatamente o contrário, né? E eu olhei assim, fiz uma ou duas perguntas, fiquei quieto. Disse, doutor, alguma pergunta? Não, excelência, nenhuma. E eu nunca me esqueço, o juiz, ao sentenciar, ele disse assim, olha, embora aquela testemunha tenha dito, o testemunho dela é isolado. Entendi. Né? O conjunto probatório demonstra que os fatos ocorreram exatamente da forma contrária. Falei, tá vendo? Não precisava falar nada. No momento, isso vem à tona. E o aluno adora isso. Doutor, assim como você percebeu, assim como você conhece os seus alunos e percebe uma coisa ou outra, né? Até mesmo em relação à cola, o juiz também ele é esperto, né, doutor? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nós como advogados, às vezes, a gente costuma pensar muito mal da magistratura, né? Eu costumo dizer o seguinte, como nós, advogados, temos aqueles que são vocacionados para fazer o que fazem, e temos aqueles que não têm vocação alguma, estão ali fazendo por fazer. Os juízes, a mesma coisa. Você vai encontrar juiz vocacionado à magistratura. E a magistratura, pela própria, vamos dizer assim, pela própria publicidade que dá aos seus próprios atos, e também pelo fato de estar constantemente perto das pessoas, o magistrado ou a magistrada tem que compreender que ele não vive ali atrás de uma mesa. Cada processo que ele for sentenciar, ele tem que notar que há expectativas. Exatamente. E não são só expectativas financeiras, não é só dinheiro. Tem expectativas de pessoas ali. Sim. Né? Reconhecimento ou não de um direito é uma expectativa daquela pessoa. Né? Hoje a gente olha assim e fala, nossa, eu não consigo abrir uma página do jornal sem ver. O Supremo Tribunal Federal decidiu dessa maneira, o Supremo decidiu dessa maneira. Ora, é o nosso sistema, é assim que é. Sim. Da mesma forma, os outros juízes têm que saber que as decisões que eles tomam, as sentenças, elas impactam a sociedade, né? Elas impactam as pessoas. Acho que o mais importante é isso, impactar as pessoas. Então, quando você está fazendo audiência com um juiz muito difícil, né, muito complicado, você de alguma forma tenta lembrar que o processo
ele extrapola os autos, né? Hoje digitais. Sim. Antes a gente... É ela verdade. alcança as pessoas. Sim, exatamente. Entendeu? E o bom juiz, a boa juiz, o bom magistrado, os bons magistrados, eles olham, eles sabem que é isso, né? E é esse que a gente está buscando. Existe uma boa geração nova pensando assim. É isso que eu ia falar. Eu fico muito feliz por conta disso, né? E às vezes aqueles que aprenderam de um modo diferente, que aplicam de um modo diferente, a gente tem que entender e ir ali compreendendo com a nossa... Processualmente, e contornando. Vamos trazendo, né? Para isso, os recursos são importantíssimos. Embora a gente tenha cada vez mais mecanismos de filtros, né? Na parte recursal, Sim. A gente tem que saber. Hoje o advogado, na parte recursal, ele tem que saber advogar, né? Porque a maioria dos processos agora termina, vamos dizer assim, na segunda instância, no segundo grau. Raramente a gente vai conseguir acessar os tribunais em Brasília, na área civil, o Superior Tribunal de Justiça ou o próprio Supremo, né? A gente tem que saber lidar aqui. E saber lidar aqui em tempos de julgamentos virtuais, que é outra questão que a gente pode debater, a gente tem que saber muito bem trabalhar, entendeu? Sim. Tem que saber, tem que se fazer entender. Tem que cada vez mais buscar uma linguagem que seja profunda, mas não assim rebuscada demais, né? Uma linguagem que seja simples, mas também não seja uma linguagem chula. Sim. É difícil para a gente. E isso a gente só vai aprendendo no dia a dia, né? Vai entendendo, né? Um processo bem preparado, ele começa com a petição inicial, Sim. né? E ele vai para a parte probatória, claro, se houver, ele acaba na sentença, mas não termina, recomeça nos tribunais. A gente tem que ter habilidade para advogar hoje, mais habilidade do que quando a gente começou, porque quando a gente começou, a sentença não vale nada, esquece, não é isso que a gente falava? A gente perdia e falava, não se preocupa não que eu vou recorrer. Sim. Não, espera um pouquinho, o processo tem que ser bem trabalhado, né? E justamente por conta disso, cada vez mais está sendo difícil para a advocacia, para os advogados, acessar os tribunais superiores. E quantos processos a gente não mudava lá? Né? Exatamente. Hoje, muito, 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 muito difícil, né? Quantidade, demandas, processos, pode ser também. Mas porque também, hoje, eles são mais cobrados, né? No Conselho Nacional de Justiça, diz, você tem que julgar tanto. Tem metas uma para demanda, cumprir, né, muito grande. Entendeu? Então, tudo isso leva a gente a repensar essa parte recursal, que é muito bacana também. Doutor, e o que você ensina para o seu aluno extracurricularmente? Entendeu? Quais são as características que você acha importante para ele se formar um bom advogado? Olha, muitas vezes a gente tem que se livrar de alguns conceitos errados sobre a advocacia, né? Eu digo a eles, hoje, o advogado não pode ser aquele que apenas litiga em nome do cliente. Porque litigar para nós é mais tranquilo, vamos falar a verdade. Sim. Mas o advogado precisa compreender a necessidade de se procurar soluções alternativas de conflitos. Sim. Mas, seriamente, aconselhar o cliente a buscar uma solução alternativa de conflito, uma mediação, né? Principalmente mediação ou conciliação, né? Porque a gente sabe que o Poder Judiciário, do jeito que está, né? A quantidade de processos, infelizmente, às vezes, julgamentos quantidade muito grande, a gente tem que aconselhar, falar, olha, de repente é melhor você tentar deixar uma parte daquilo que você tem para se compor numa parte maior. Então, eu acho que o aluno, hoje, ele tem que ter isso em mente. Primeiro, ele precisa saber aconselhar o cliente a oportunidade de fazer uma boa solução das controvérsias alternativas. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, o advogado não pode negociar nem transigir com os princípios da advocacia, tá bem? Sim. Nós temos princípios éticos que a gente tem que observar, tá certo? Então, nós temos que compreender que muitas vezes a gente vai ser tentado a fazer alguma coisa errada, tá? A fazer algo que não é aconselhável, a fazer algo que não é ético, né? E a gente tem que compreender que a falta de ética de um pode levar à falta de ética de outro. E aí a gente pergunta, para que a ética? Então, o que eu passo para o aluno é, seja absolutamente ético.
não está confiando mais no seu cliente por alguma questão que ele lhe disse, é melhor você simplesmente renunciar, tá bom? Sim. Renuncia, deixa ele o caminho dele e vai em frente, né? A gente não pode deixar de agir com ética, tá? A ética, ela nos leva, né? É aquela coisa, eu confio que você vai ter um comportamento, você confia que eu vou ter um comportamento. Você vai lutar muito para conseguir ter a sua, vamos dizer assim, vai ganhar. Eu também vou, mas dentro Sim. dentro de uma área ética, né? Quando você Exatamente. sai dos princípios éticos, aí você perde a essência do direito, né? Você perde a essência do direito, a essência da advocacia. Sei que a luta pela sobrevivência não é fácil, tá? Principalmente para quem está começando. Mas agir de acordo com princípios éticos, não transigir com esses princípios, é a primeira coisa que você tem que pensar. Pensa numa solução alternativa, pensa em não transigir, não deu certo, você vai ter que procurar o Poder Judiciário. Aí você vai ter que usar vamos dizer assim, todo o arsenal técnico que você conseguiu e toda a sua história de vida para conseguir as vitórias dentro de todos os princípios que a gente conhece, né? É isso que eu procuro passar para eles, né? Porque muitos, assim, têm a expectativa de começar na área jurídica por conta de prestar um concurso público. Eu digo, ótimo para você, você está de parabéns. Mas você vai estar comprometido com aquela área por toda a sua vida. É isso mesmo que você quer? Sim. Né? Ou você quer apenas a segurança, eventualmente, de uma remuneração que, dependendo da carreira, não é tanta assim, né? Bom, eu quero atuar na área de contratos. Ok, a área de contratos é ótima, mas qual é a tua especialidade nos contratos? O que você vai ser bom? O que você vai ser referência? O que as pessoas vão buscar você? Ok, né? Eu quero ir para a área criminal. Excelente, você tem, sabe, a base para trabalhar na área criminal? Porque trabalhar na área criminal não é fácil, porque é a realidade das delegacias, é a realidade das audiências, né? E todas que são dos júris. É isso que você quer? Então você vai. Só que saiba, tudo isso tem os seus bônus e os seus ônus, né? Tem o bônus da alegria de você estar fazendo e tem o ônus também de como você vai agir em relação a isso, qual é a tua conduta em relação a tudo isso, né? Eu acho que é o que eu procuro passar para eles, né? Em princípio, né? É isso. Com certeza. Né? Levando em consideração que a gente já sai da faculdade com o código de ética, né, doutor? Exatamente. E tendo que estudar, senão não passa no exame de Então, era ordem. isso que eu ia perguntar. Ainda tem? Porque na minha época tinha as 10 questões lá só de ética, Tem as né? questões ainda de ética importantíssimas. Eu tenho que estudar, assim, mas não estudar com uma letra fria, né? Não com uma aplicar isso para sua vida, Com né? certeza. Isso é importante. Extremamente importante, né, doutor? Eu acho que isso dá balizas pra gente. É. Claro que a gente quer ganhar, lógico, mas para ganhar você também tem que ganhar dentro daquilo que a gente, vamos dizer assim, sabendo as regras, lidando com as regras, né? Isso é que é importante, né? Isso que é importante. Com certeza, doutor. E eu imagino que o coração do professor também, a cada ano que vai mudando as novas turmas, né? Eu não sei se você dá... eu lembro que na minha época era a partir do segundo que tinha processo, a partir do terceiro, e vai até o quinto. Começa Como com é que teoria. o coração fica quando o aluno chega lá no quinto e você fala agora é com você, né? Então, a gente tem muitas alegrias, volto a dizer, né? Porque, assim, lá nas faculdades integradas Campos Sales, a gente procura dividir, né? Se eu dou teoria geral do processo, outro professor dá as normas fundamentais, outro dá o processo, outro dá o recurso. Porque a nossa ideia é fazer com que eles tenham várias visões. Entendi. Né? Às vezes você começa com uma turma, em teoria geral do processo, você revê em redação forense cível. Eu falo, gente, como vocês estão de parabéns, como vocês amadureceram, tal, como vocês chegaram lá. E você tem a oportunidade de ver o amadurecimento das pessoas, né? Sim. Cada turma tem as suas características boas, né? Eu me recordo de uma turma, a turma atual é bacana, anterior, tem gente muito boa lá. Legal quando o aluno está se formando ali, né? Professor, as aulas, tá? Obrigado, vamos lá. Mas assim, eu me recordo de uma turma que para mim foi muito marcante, porque foi alguma ocasião especial, uma época em que houve ali uma facção criminosa aqui em São Paulo, mandou que a cidade parasse, né?
E ali só conseguem isso através do medo, né? O medo que você Sim. tem, o medo que ele implanta em você, mesmo que esse medo não venha acontecer. Lidar com o medo é assim, né? E eu fui à faculdade, né? Não deixei de dar aula. E cheguei lá, tinha uma turma que estava, vamos ter aula, não vamos ter aula? Eu falei, gente, presta atenção. Aí falei para eles exatamente, ó, eles agem de acordo com o nosso medo. Só que a gente tem que olhar também a nossa realidade, né? A nossa realidade vocês moram em lugares longes, em lugares Sim, longe, tinha o né? toque de recolher, né, Tá, doutor? exatamente. Não vou querer segurar aqui, não. Mas pelo menos uma aula a gente vai ter. A gente vai ter uma aula e vocês vão para casa em seguida, tá? E ficamos só nós na faculdade dando aula, e eles saindo da professor, o que o senhor falou me deu força para prosseguir. E essa turma também foi a mesma turma que eu peguei a transição do CPC de 1973 para o CPC de 2015, né? E eu digo que essa turma foi especial porque eu virei para a coordenação e falei, eu me recuso a dar aula do Código Antigo. Porque teve aquela época de vacácio. Sim. Eu não dou mais aula sobre o Código Antigo. Porque é letra morta, teoricamente. Né? Exatamente. O coordenador super atualizado, super à frente do tempo, faz o que você quiser. Eu faço. Aí cheguei para eles e falei, estamos navegando por mares que não conhecemos, nem vocês, nem eu. Sim. Então, eu vou fazer um resumo do que a gente tem até aqui, dali para frente nós vamos seguir no Código Novo. Não tenho resposta para tudo, mas eu tenho aqui a vontade de estudar com vocês, né? E essa turma foi encantadora, legal, né? Porque eles compraram a ideia e a gente foi até o final do curso com um novo Código de Processo Civil. E em seguida tinha um exame de ordem, né? Que muita gente deixou de prestar porque tinha medo. Eles prestaram e alguns deles conseguiram até superar essa parte do que CPC. Legal. E assim, outras turmas incríveis, né? A turma do semestre passado foi a turma do falecimento do meu pai, né? Foram muito gentis, mandaram uma coroa de flores, mandaram um representante lá. Então, a gente tem turmas inesquecíveis, né? E vai mudando. É uma época boa, né? A época de faculdade, né? Época excelente. E você vivencia isso. Me renova, eu não posso negar, me renova. Segunda-feira, eu tenho dado aula segundas agora, eu falo, opa, hoje é dia da aula. Você para, a Raquel, minha esposa, até me fala, você vai preparar a aula de novo? Eu falei, Raquel, vou preparar. Porque tem coisa nova, eu descobri coisas novas, né? Eu acho que os alunos gostam e eu também me renovo. Doutor, e deixa eu fazer uma pergunta. Você tem 2 filhas, né? São gêmeas, a né? Júlia e a Giovana. Elas estão em que ano? Assim, hoje elas estão na 2ª série do ensino médio. E elas sabem o que elas querem fazer? O doutor conseguiu? Assim, Glaucia, assim, o mais importante é o que a gente está fazendo, né? Sim. Levando as duas para o nosso contexto de igreja, fazendo com que elas tenham amigos ali, né? Com que elas cresçam, aquele grupo cresça junto e... né? Daqui a pouco esteja na liderança da igreja, que é o que eu espero, que mais a minha expectativa maior para elas é essa. Agora, eu acho uma carreira. Eu acho que tem alguém lá que vai acabar me puxando. Mas o que eu digo a elas, eu falo, olha, vocês podem ser o que vocês quiserem. Sim. Tá? Vocês vão contar com o meu apoio em tudo, tá bem? Quem quiser vir pro direito, venha. Quem não quiser, fica na sua área. Eu amo direito, mas você pode fazer qualquer outra coisa. Pior que a Raquel, minha esposa, também é advogada, então não tem jeito, né? Mas assim, eu vou respeitar o que elas quiserem. Eu acho que talvez, eu imagino lá, alguém venha para nossa área, que seria para mim uma alegria, né? Sim. Que aí eu já recebo o legado do meu pai e passo o legado para uma delas e vamos caminhando. Quem sabe, né? Fica aqui, fica a dica. É você. Aí vocês é que sabem. Doutor, a Raquel atua? Não, a Raquel não atua na área. A Raquel, a família dela tem uma escola. Entendi. Né? E a Raquel, ela trabalha na escola. Né? Entendi. Mas ela diz o seguinte, que o que ela aprendeu no direito, na advocacia, ela leva para a vida toda dela. Né? Ela leva para a vida maravilhoso, toda dela. Né? Ela diz, não, olha, o que eu aprendi lá, o raciocínio, sabe? Ela é muito inteligente, muito capaz, né? Então o raciocínio dela é muito bom. Até dizer, às vezes eu falo, o que é isso? Advogado 2 aqui não dá não. Deixa eu ganhar uma. Então ela não atua, mas ela tem escola, mas ela diz que usa o raciocínio jurídico, o que ela aprendeu lá para a vida toda dela. Aliás, assim, eu penso de verdade. Estava até conversando com o Rafael aqui antes de você chegar. Um curso de direito é importantíssimo para todo mundo.
porque você aprende e exercita a sua cidadania, né? Exercita a sua cidadania, né? Aí, Rafa. E exercitando a cidadania, isso faz que você seja mais consciente dos seus direitos e dos seus deveres. Sim. Né? Num estado tão burocratizado como que a gente tem, conhecer direitos e deveres E todas é as essencial. áreas, né? Tudo na sua vida envolve direito, né? Eu já doutor? tive aluno médico, aluno dentista, aluno engenheiro. O que você está fazendo aqui? Ah, importante. Médico, eu não sei, tem médico que ama a área jurídica. Você viu a notícia no jornal? Eu falo, qual é a notícia? Me explica. Ligam para me explica. Quer dizer, gente que quer ter esse contato, né? Porque sabe da importância, né? Sim, é um verdade. exercício de cidadania. Exercício de cidadania. Uhum. Doutor, em relação à sua área profissional, em relação ao direito, ao escritório, explica pra gente, né? Explico. Qual área o senhor atua? Então, o escritório tem vários nichos, várias vertentes, né? A gente atua desde direito contratual, direito privado, mas hoje eu estou especializado em precatórios, né? O meu pai, servidor público, tinha muitos amigos, sim. E os amigos foram levando aos amigos, dos amigos, dos amigos, dos amigos. Então, hoje a gente tem uma presença muito forte na área de precatórios municipais, né? Precatórios. Pensa o seguinte, quando o Estado age com um ato de império, né? A gente não tem que falar nada, quer dizer, ele vai nos cobrar imposto sempre. Sim. Ato de império. Ele é obrigado a fazer a persecução penal, ato de império. Em outras vezes, o próprio Estado, né, ele pode ser chamado a responder por certos atos que cometeu, como administração pública. Né? Daí vem as condenações do Estado, por exemplo, a diferenças salariais, a reparação de danos, né? A pagamento de indenizações. Só que a característica do Estado é que os bens são públicos, os bens não são nossos, né? Sim. Se eu tenho uma ação, uma sentença que condena o Estado, lato sensu, né, ao pagamento de uma indenização e os bens são públicos, qual é a solução que se encontrou? O pagamento pelos precatórios. E esses precatórios, eles são lendas, né? Eles são cronologicamente, né, lançados. Então, você vai lá, pega um pedaço do orçamento público do ano seguinte e diz, esse pedaço aqui é para pagar o precatório do Ricardo, né? Esse pedaço aqui é para pagar o precatório, né? Se é uma ação privada, a gente vai atrás dos bens, né? Sim, tem valor, tem carro, tem, né? O Estado a gente não pode. Então, lá atrás, na década de 1930, quando se criou os precatórios, se criou para organizar os pagamentos do Estado. Foi ótimo. Então, chega lá recebe o número precatório 1 de 1988, 2, o outro, assim vai. Qual foi o problema dos precatórios? Anos se passaram sem pagamento. Né? O ente público não conseguia pagar, porque, entre aspas, não sobrava parte do orçamento, ele passava para o ano seguinte. Do ano seguinte para o governo seguinte. Do governo seguinte para o ano seguinte. Então, anos se passaram sem pagamento de precatórios. Até um ponto que houve um desequilíbrio orçamentário. Aquilo começou a pegar. Aí, em 2009, a Emenda Constitucional 62 trouxe um regime especial de pagamento de precatórios, né? Criou ali a possibilidade de você fazer acordos, trouxe a possibilidade de requisições de pequeno valor. Sim, que ajudou muito, né, doutor? Ajudou demais. Antes, você imaginou? Um precatório de um valor menor concorria com um precatório de milhões, né? Isso ajudou muito. Mas mesmo assim, né, o poder público insiste em não pagar precatórios. A gente vai fazer, doutora, eu sei que a sua área é federal. Sim. Esse ano, os precatórios não entram na totalidade no orçamento. Vai entrar 56 bilhões no orçamento do governo federal para pagar precatório. Porque, recentemente, no Supremo Tribunal Federal, eles conseguiram alinhavar esse acordo. Em 2027, não. E sabe qual é a previsão de pagamento de precatórios para 2027? 120 bilhões de reais. Sim. Isso desequilibra qualquer orçamento. Mas por quê? Porque sistematicamente se deixou de pagar ao longo dos anos. Virou uma bola de neve, né, doutor? E o pior, doutora, criou um mercado paralelo de precatórios, eu brinco. Sim. Né? Como é que eles chamam?
Eles chamam de... Das vendas. das vendas, mas tem o nome lá, rendas, né? Eu esqueci o nome agora, né? Créditos Você tem não 100, eles te dão padronizados. 30. Né? Créditos não padronizados. Isso gerou um mercado paralelo gigante, né? Então, hoje, a gente se encontra... Advogar é difícil nessa área, porque boa parte, talvez, dos clientes mais antigos já não estão mais conosco. Sim. Eu já estou lidando com herdeiros deles. Sim. Né? Vem um mercado voraz, né? Tentando adquirir esses direitos creditórios, creditícios Sim. de precatórios, né? A fila anda, depois ela para de novo. Anda, ela para de novo. Há um grande problema legislativo sempre, né? Vai mudar, não vai mudar? Como já aconteceu, não entra no orçamento, tira do orçamento. Durante muitos anos começou a se discutir qual é o índice de correção, de atualização monetária disso. Em suma, a gente chega num momento bastante delicado, né, para quem é credor de precatório. E o que é que eu digo para quem é credor de precatório? Não venda o seu precatório. Sim. Sem antes conversar com seu advogado, sem antes ter todas as informações. Porque senão, doutor, é isso. De 100 vai receber 20 e ainda tem que pagar imposto de renda. Entendeu? Herdeiro agora tem que ser espólio, inventário, tem que pagar ITCMD. Então, não faça nada sem antes conversar com seu advogado, sem antes obter todas as informações. Às vezes está pertinho da pessoa receber uma preferência por ter mais de 60 anos. Está pertinho, ela está com 59, ela vende o precatório dela. Ela, não, aguarda, receba a sua preferência. O restante depois você vê, mas a sua preferência vem cheia. É verdade. Né? Então, é muito complicado lidar nessa área hoje, porque você tem que fazer gestão de clientes, além da gestão jurídica do teu processo. Eu passo às vezes a semana conversando com as pessoas. Vem aqui no escritório, vem ver com quem você está lidando, vem aqui saber o valor, está aqui o tempo, porque a gente percebe que quanto mais a situação econômica do país vai ficando difícil, mais as pessoas vão querendo, vamos dizer assim, vender os seus precatórios, que são direitos deles. E mais essas empresas também abordam de uma maneira tão incisiva, né, doutor, que às vezes é igual as empresas que fazem, oferecem crédito, né, para o aposentado. São tantas abordagens que às vezes... E, doutora, empresas, via de regra, ligadas a grandes agências de investimento e a grandes bancos. Sim, sim. Tá? Os grandes bancos e as grandes agências de investimentos, elas têm carteira de precatórios. Porque o precatório, vamos dizer assim, na essência, é quase que um título público. Sim. Entendeu? Houve uma proposta de transformar precatórios em títulos públicos, né? É uma coisa de se pensar, porque de repente, você sabe que não vai pagar, se transforma em título público, você pode negociar no mercado, às vezes, né? Com maiores vantagens, ou deixa ele lá. Né? Então as empresas, né? O problema é quando essas empresas, esses bancos, passam a ter a maioria dos seus ativos lastreados em precatórios, que foi o que aconteceu agora com o Banco Master. Né? Sim. O Banco Master está com um problema sério, a imprensa divulgou e sumiu. A gente tinha que estar falando nisso o dia inteiro, porque ele lastreou demais a carteira dele em precatórios, e agora que ele tem outros problemas, eles querem negociar os precatórios já negociados. Então, doutora, é complicadíssimo. Entendi. É um mercado muito complexo, é difícil. Volto a dizer, exige gestão de clientes e exige gestão jurídica também, para que você possa orientá-los da melhor maneira possível. E para nós advogados, né? Tenha sempre o seu contrato por escrito. Sem dúvida. Vai trabalhar contra o governo, faça o contrato com o seu cliente. Isso é importantíssimo, doutora Gláucia, porque sem esse contrato, às vezes, infelizmente, a gente acaba sem o reconhecimento do trabalho. De anos, né, doutor? Meu processo mais antigo é de 1990. Ele tem 67 volumes. Nossa. E ele é físico. Ele não foi digitalizado ainda. Ele é físico. Muito trabalho, né, doutora? Então a gente precisa garantir também. Tem um contrato. Doutora, a última pergunta, porque o Rafael já falou que a gente o Rafael tem 10 é que manda minutos. Aqui, ó. Como é que o doutor equilibra a vida profissional, né, sendo professor e advogado, com a família? Doutora Gláucia, acho que assim,
o mais importante é que a gente aprende a desenvolver a nossa espiritualidade, Sim. né? Eu procuro sempre ter um relacionamento muito aberto com Deus, né? Eu peço muita força a Ele. Eu peço que Ele me direcione, eu peço que Ele me diga o que é melhor para mim, para minha família, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, né? Então, ter Jesus na minha vida, para mim, eu acho que me dá este equilíbrio, né? Sim, sim. Hoje eu consigo trabalhar em dias mais específicos da semana, eu consigo estar com as meninas de manhã, acordando todo dia às 5:30 delas, com elas, preparando café, conversando, estar com elas na igreja com uma grande alegria e poder participar da vida delas, né? A partir do momento que eu me tornei pai, algumas coisas tiveram que mudar, porque eu falei, agora a gente tem outras prioridades. Quantos anos elas têm, doutor? 16. 16. Então, é isso, você também, né? Quantos A anos tá, Ana vai Ana? fazer 16, tá Então, com 15 pronto, anos. ela fez, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você diz, Senhor, por favor, me diga o que fazer, me diga onde eu tenho que ir, o que eu preciso, né? E claro, né? A Raquel é incrível. Sim. A Raquel é uma mulher incrível. Então, ela me ajuda, ela me orienta também. Então, é o que a gente procura fazer. E assim, procurar não agir com a culpa. Eu não ajo com elas porque eu me sinto culpado, porque não tenho tempo para elas. Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe podem pensar nisso, entendeu? Mas eles têm que conseguir meios e condições, entendeu? Para que estejam na vida delas o máximo que puderem, quando tiverem, com intensidade. É isso que eu procuro fazer, né? Tá o máximo com intensidade na vida delas, para que a gente possa... Daqui a pouco acaba também, né, doutor? Você sabe? Ai, que pena! Que eu tenho um filho de 25, um de 24, que teoricamente, né? Já tô no caminho. E aí agora, Ana, às vezes a gente fala, tem que buscar, tem que levar, mas... Filho é pra sempre, né? Mas aquele trabalho, assim, né? Que às vezes na adolescência dá, de levar, pegar e ficar olhando, né? Mudou o trabalho. Antes eram as fraldas, depois olhar para onde... Agora tá ali. Daqui a pouco vão. Mas a gente tem que entender isso também, né? Como pai e como mãe. De que eles vão ter os próprios caminhos. Mas a gente aqui agora procura mostrar para elas qual o melhor caminho a seguir. Por isso que a igreja é importante. Né? É verdade, doutor. A gente tem um grupo muito legal na nossa igreja. Pega desde as crianças pequenininhas até os adolescentes, os jovens. Porque ali elas aprendem o que é certo fazer. E fica na cabecinha delas, né? Entendeu? Verdade, é bem bacana. E a gente vai caminhando. Às vezes a gente fala assim, mas vai na igreja no sábado de manhã, no sábado à tarde, aí vai o vôlei. Mas não tem lugar melhor para que elas estejam que não seja na igreja, né, doutor? Exatamente. Jabá, igreja adventista. Da Lapa. Da Lapa. Não, mas eu sou muito agradecido, viu? Porque o pessoal lá trabalha muito bem. Sim. Todo mundo é voluntário, né? Verdade. Então, desde as professoras das É. classes bíblicas, os professores na adolescência, né? Passando pelo ancianato, depois o pastorado, eles são incríveis lá. E assim, elas estão aprendendo, né? A ver que quando a gente vai para a igreja, a gente não pode olhar, às vezes, o que a pessoa faz. Sim. Entendeu? Porque a gente decepciona. Sim. Né? Mas a gente vai lá para ver Jesus. E quando a gente vê Jesus, primeiro a gente olha as pessoas de um modo diferente. É verdade, doutor. Entendeu? A gente fala, puxa verdade. vida, o que eu posso fazer para que ela olhe como Jesus olhava, né? A nossa perspectiva de vida muda. Então, a nossa perspectiva de pai muda, de família muda, né? E assim a gente vai caminhando. É verdade. Não, e assim, parabéns para você e para Raquel pelo trabalho que vocês fazem. Que não só com as gêmeas, mas também eu vi você esses dias regendo o coral, é isso? Você imagina alguém que, assim, eu gosto de música desde pequeno. Mas ali, a Sara, que tá com a gente, ela me convidou há uns 2 anos atrás para a gente poder trabalhar com os teens, com os adolescentes.
né? Sim, Falei, Sara, uma vamos embora. idade importantíssima. É isso, vamos embora. Ela falou, ó, eu queria montar um coral, tim e tal. Ela já vinha de um coralzinho mais gotas de louvor, Sim. pequenininhas. Só vou manter isso. Falei, vamos lá. E assim, eu tô lá. Não me pergunte se eu sei muito o que eu tô fazendo, não. Sabe sim, Eu só doutor, oro e falo. parabéns. Eu só oro, lavo assim, ó, me diz lá. E elas são muito gentis. Os nossos É. adolescentes são muito gentis. É. Entendeu? Eles nos acolhem, Isso. né? Entendeu? Então eles me acolheram bem. Eu falei, bom, já que vocês me acolheram, agora vocês vão ter que me aguentar. Vamos junto. Olha, excelente advogado, excelente professor, excelente Imagina. pessoa, tenho certeza que esposo e pai também, doutor. nossa, gentileza e um sua. lindo Obrigado, trabalho para os adolescentes da Igreja da Lapa. E vamos continuar. Doutor, Foi um prazer. muito obrigada. Muito obrigado. O prazer foi Obrigado, meu. Muito tá? obrigada. Prazer meu. Obrigado.